Plástico é Agro, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o lugar onde exploramos as complexas relações entre o plástico e a agricultura. Hoje temos um episódio especial sobre avaliação do ciclo de vida, uma ferramenta poderosa para entender o impacto ambiental do plástico. E para falar desse assunto, temos a presença do Dr. Guilherme Pessoa, que é engenheiro químico e doutor em bioenergia pela Unicamp, e com experiência na área de simulações de biorrefinarias e avaliação de impacto ambiental. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Nós vamos começar aqui por uma pergunta direta. E aí, lembrando, como estamos falando de plástico agrícola, sempre que possível, se você puder exemplificar com esse tema, a gente agradece. O que é a avaliação do ciclo de vida ou ACV? Então, essa parte de avaliação de ciclo de vida, se está bem disseminado na sociedade, o que eu acho que não está entendido de maneira equivocada como apenas pegada de carbono. Mas basicamente, porque a gente, principalmente no meio acadêmico, né, tem tido uma pressão bem grande para tudo que você desenvolve de nova tecnologia e novos produtos, fazer essa avaliação de ciclo de vida para ver qual que é a pegada de carbono para substituir coisas fósseis e tudo mais, para ver se você consegue economizar em termos de emissões, né? Mas, basicamente, o que a avaliação de ciclo de vida ela faz é olhar a cadeia produtiva de um produto ou de um serviço e encontrar onde estão os gargalos ambientais, mas isso de maneira traduzida e quantificada em categorias de impacto. Pode ser a pegada de carbono, pegada hídrica, acidificação de solo, eutrofização de corpo d'água e por aí vai. Danos à biodiversidade. E tudo isso de maneira que você consegue olhar um indicador e comparar com um outro produto ou serviço que você planeja substituir ou só fazer um benchmarking, daí você identificar onde que o seu produto está tendo mais impacto ambiental potencial ou não em relação a esse produto. Perfeito. Como é que a ACV é aplicada na indústria do plástico e na agricultura? Então, o plástico é um bom exemplo porque a gente tem essa abordagem que a gente denomina na avaliação de ciclo de vida, que é chamada do berço ao túmulo. Do berço Ao túmulo. ao túmulo? Exato. Estamos chegando perto do Halloween aqui, falando Sim. de túmulo, mas tudo bem. Mas basicamente é você olhar do berço aonde você tirou as matérias-primas, a energia que você está usando no seu processo produtivo e vai até o túmulo, que é o descarte final, né? E não tem exemplo melhor para mostrar essa totalidade da cadeia do que o plástico, né? Porque no fim você está extraindo lá o seu petróleo, você faz toda a parte da petroquímica para poder chegar no seu monômero, daí você faz a polimerização, daí você faz a transformação desse polímero, você gera embalagem, gera o que você quiser, e daí no fim você descarta, e daí isso é de maneira linear, né? Então você está indo do berço ao túmulo. Mas no fim a gente está pensando naquela parte da economia circular, de você pegar esse resíduo e transformar em matéria-prima, e daí vira do berço ao berço, assim, que é mais ou menos o que eu disse na aula passada. Ok. Vamos falar um pouquinho, você falou em embalagens, né? Mas vamos pensar aqui, por exemplo, no mulching, né? Como é que esse plástico estaria relacionado aí? Qual que seria a análise de um ciclo de vida de um mulching na agricultura? Então, a gente pensa a plasticultura como algo que vai trazer benefícios do termo, na perspectiva de segurança alimentar, vai melhorar a qualidade da sua horticultura, do seu fruto. Então, é algo que você inseriu o plástico para trazer mais qualidade ou melhor rendimento para a sua agricultura. Mas você está trazendo algo novo para o meio agrícola, que é o plástico, que pode ter problemas potenciais, que é o que a avaliação de ciclo de vida é especialista. Não é um problema real, né? É algo que poderia acontecer. É isso que você está quantificando. Daí o que poderia trazer de problema? Você pode estar, por exemplo, contaminando o solo com microplástico, que a avaliação de ciclo de vida não mede, mas ela pode medir no futuro. Você pode estar descartando esse plástico de forma inadequada e isso virar poluição,
Mas em termos de coisas que a ACB consegue medir, por exemplo, é carbono incorporado nesse plástico que você pode estar perdendo. Algo que você não está reciclando, que podia estar substituindo. Por exemplo, você vai comprar esse plástico que vai ficar lá na agricultura, mas no fim você podia estar usando esse plástico para outra coisa e no fim você está requisitando mais recurso fóssil, por exemplo. Então, se você pegar esse plástico e reciclar, você está economizando em emissões, você está economizando em recursos fósseis. Então, tudo depende desse balanço que você está olhando de maneira mais holística. Mas também você pode, por exemplo, utilizar esse plástico como um meio de estar aumentando e melhorando o uso do solo. Então, tudo que você está obtendo a mais seria em virtude desse plástico. Então, é uma atividade que você pode usar para, olha só, esses benefícios. Eu posso atribuir esse plástico que você está sendo utilizado. Tem os malefícios, mas tem também os benefícios. Então, é meio que um balanço que você faz. Tá, um pouco aqui você já até adiantou a próxima pergunta. Quais seriam os benefícios da análise do ciclo de vida? Sim. E quais seriam as limitações, né? Onde que essa ferramenta não consegue medir ou Sim. que a gente pode se enganar eventualmente? Então, eu já dei um exemplo que é essa parte de poluição e os efeitos do descarte indevido do plástico, por exemplo, na biodiversidade, tem aquele problema das ilhas de plástico no oceano, tem microplástico e tudo mais, que a gente sabe que é um problema ambiental, mas a gente não consegue medir isso em indicador na avaliação de ciclo de vida. Tem até algumas iniciativas que estão começando a colocar isso de maneira mais palpável para você usar direto na ferramenta, mas no momento não é uma realidade. O que a gente consegue fazer é contabilizar quanto de plástico que vazou para o oceano, mas o que isso vai trazer de malefício para o ser humano ou para a biodiversidade a gente ainda não consegue ver por meio dessa ferramenta. Ou seja, mesmo essa ferramenta ela está em evolução. Sim. E as pessoas estão trabalhando para tentar melhorar. Exatamente. Porque no fim a gente quer transformar essa ferramenta de avaliação de ciclo de vida numa ferramenta de diagnóstico, para poder guiar desenvolvimento sustentável. A gente não quer dizer essa atividade é ruim. A gente quer dizer como que essa atividade pode melhorar, como esse produto pode se tornar menos impactante ao meio ambiente. Porque daí a gente consegue enxergar a cadeia de forma total, holística, né? E falar, por exemplo, esse plástico aqui, o problema dele é o descarte. Então a gente tem que atacar o descarte. Porque se a gente não olhar as coisas de maneira total, com indicadores quantitativos, a gente vai atacar os lugares que não precisam. Talvez tenha mérito ambiental você reduzir o impacto numa determinada atividade, mas às vezes tem uma outra que é muito mais impactante, que seria muito mais efetivo em termos... Tudo é urgente atualmente, né? De ação climática, ação contra a poluição, porque a gente tem uma população tão grande, um planeta que está cada vez mais estagnado não, sufocado, né, pela nossa atividade humana. Então, a gente precisa direcionar melhor a nossa energia. Perfeito. Você pode compartilhar alguns estudos de caso que exemplificam como a análise do custo de vida foi usada para avaliar o plástico na agricultura? Já tem alguma coisa um pouco mais real? Então, do meu conhecimento, o uso de avaliação de ciclo de vida ele ainda é muito novo. É algo que começou no começo desse século para cá. Ele é muito aplicado para energia. Agora, para materiais, ainda tem muita coisa a ser resolvida. Porque, por exemplo, a avaliação de ciclo de vida meio que surgiu para contabilizar o uso de recurso e para contabilizar a emissão posteriormente. Ela começou para contabilizar recursos, ela tinha um viés muito econômico, depois ela foi para essa parte de emissão, daí entra muito essa parte de energia, porque é a parte que mais a gente tem ação para poder reduzir a emissão de gases de efeito estufa, de ter ação de mitigação e tudo mais. Mas essa parte de material, a gente não chegou lá ainda. Não tem que incluir essa parte de circularidade, parte de reciclagem, a gente tem que integrar isso de uma maneira um pouco mais que conversa com... que a gente usa o conceito de unidade funcional, que é basicamente qual que é a aplicação do meu produto
E daí, por exemplo, para um combustível você pode considerar o litro do combustível ou o quilômetro rodado no carro. Tudo depende do que você está querendo avaliar. E daí, quando você pensa em plástico, você está pensando em 1 quilo de plástico? Ou você está pensando em 1 hectare de plasticultura? Entendeu? Essas coisas ainda não estão muito bem definidas. E a gente precisa de mais informação, a gente precisa saber como que a gente recicla esse plástico, como que a gente recolhe esse plástico. E não tem nada muito bem estabelecido. Eu não tenho conhecimento de nenhum estudo de avaliação de ciclo de vida que tenha feito uma avaliação para o plástico utilizado na plasticultura. Talvez seja algo que dê um pouco mais de segurança para o produtor ou para alguma empresa que esteja querendo utilizar isso para poder não estar trocando um problema pelo outro. Você acha que o CEP, o Centro de Engenharia de Plasticultura, tem muito a fazer aí nesse segmento? Nossa, com certeza. Ainda mais que a gente vai ter dado de campo de como esse plástico está beneficiando a atividade agrícola, se a gente mostrar que esse plástico consegue ser recolhido de forma efetiva, não está trazendo danos para o solo ou para a biodiversidade e por aí vai, e a gente consegue dar um destino que tenha retorno, tanto econômico quanto ambiental, acho que tem tudo para dar certo. Ok. E como é que os consumidores podem contribuir para a redução do impacto ambiental do plástico na agricultura? Ou seja, como é que os empresários rurais, agricultores, cafeicultores, fruticultores e aí por diante, podem dar sua contribuição? Eu acho que tem que pensar dos dois lados, né? Ele tem que pensar do lado, vou comprar algo novo para poder trazer benefício. Ele vai fazer o balanço. Ele vai, o plástico custa tanto, ele pode não trazer tanto de retorno, ele vai fazer o fluxo de caixa dele e pensar se vale a pena ou não. Mas ele tem que pensar também, além, esse custo ele é importante, mas o descarte adequado também é importante. Eu preciso pensar, eu posso utilizar esse plástico quantas vezes? Enquanto ele continua sendo sustentável. Assim. Eu posso ganhar dinheiro como uma matéria-prima para reciclagem, eu tenho que pensar do lado depois dele também, não só porque está vindo. Então, acho que essa é uma primeira... olhar tudo de forma completa, assim como uma avaliação de ciclo de vida faz. Olhar de maneira holística. Muito bom. Então, a gente encerra aqui mais um episódio do Plástico é Agro. Esperamos que os nossos ouvintes tenham apreciado os comentários, as informações sobre avaliação do ciclo de vida e como ela se aplica ao nosso tema central. Lembrem-se que a busca por soluções mais sustentáveis é um esforço contínuo e a avaliação do ciclo de vida é uma ferramenta valiosa nesse caminho. Não deixem de nos seguir nas redes sociais e enviar suas perguntas e comentários. Obrigado, Dr. Guilherme. Até a próxima, então.